Aqui para o estúdio para falar de outro assunto. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do Marco Civil da Internet, que discute a constitucionalidade ou não, do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Em português bem claro, para saber se as plataformas, as big techs, as redes sociais vão ser responsabilizadas pelos conteúdos de terceiros ou não. Até agora o placar está 5-1, como eu já contei aqui para vocês, pela inconstitucionalidade, ou seja, para que as plataformas sejam sim responsáveis por esse conteúdo de terceiros. Bom, a gente vai conversar com o Dr. Alexander Coelho, que é advogado especialista em direito digital. Vamos repercutir um pouquinho de como é que vem sendo esse julgamento do Marco Civil da Internet. Dr. Alexander, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Um prazer falar com você. Prazer é todo nosso. Bom, hoje já temos o voto do ministro Flávio Dino, mais um pela inconstitucionalidade do artigo 19. A maioria dos ministros prevendo, então, responsabilização para essas plataformas. O ministro Flávio Dino, que chegou até a fazer uma brincadeira, que ele pesquisou pela inteligência artificial se havia liberdade de expressão, se a liberdade de expressão existia mesmo, enfim, fez ali uma brincadeira sobre isso. Mas disse sim que tem que ter esse tipo de responsabilidade. A gente está indo para o caminho de uma possível censura, doutor Alexander? Olha, tudo leva a crer que sim, Neila. A maioria dos votos no STF caminham para esse sentido, em declarar a inconstitucionalidade do artigo 19 e transferir a responsabilidade, que seria do judiciário, para as plataformas, o que, ao nosso ver, acaba abrindo aí um precedente muito perigoso, né? Você deixar essa responsabilidade para as próprias plataformas, para elas determinarem o que pode, o que é postado, isso vai para a mão de algoritmos, vai parar na mão de comitês, então isso é muito perigoso, sem dúvida nenhuma. Temos um voto contrário, né, um voto divergente, que é do ministro André Mendonça, ele que entendeu que essas plataformas não podem ser responsabilizadas. Agora, a gente espera, já sabemos que a maioria dos ministros vai aí de acordo com a inconstitucionalidade do artigo 19, mas que existem divergências num ponto aqui, em outro ponto ali. O ministro Luiz Roberto Barroso até tinha sido um pouco mais equilibrado, prevendo que algumas palavras chaves poderiam cumprir esse papel de escolha ali daquelas plataformas. Ou seja, eu postei um conteúdo que tem aquelas palavras que podem, na sua maioria, ofender as pessoas, eu não vou postar. Esse pode ser um caminho também, né? Na prática, isso não funciona muito bem, Neila, sabe? No papel parece ser algo equilibrado, mas na prática, você imagina que nas redes sociais a quantidade de postagens por minuto excede aí a casa dos milhões. Então, você limitar algumas palavras que podem, dentro de um contexto, não caracterizar um discurso de ódio, não caracterizar uma fake news, é perigoso. Então, no papel funciona, mas na prática a coisa não funciona bem assim. Mesmo com o advento da inteligência artificial, não existem ainda tecnologias que consigam fazer esse filtro de uma forma eficaz, né? Então, eu acho que o caminho correto seria essa responsabilidade permanecer com o judiciário através do devido processo legal, onde as partes podem se manifestar livremente e justificarem aí as suas opiniões, e cabe ao judiciário decidir qualquer tipo de reparação, qualquer tipo de proibição de postagens, respeitando, né, a liberdade de expressão, respeitando o direito à ampla defesa. Bom, levando em consideração que a internet é um advento relativamente novo, já houve, nesse tempo de internet mais acessível no Brasil, já houve algum outro processo ou alguma lei que determinasse algum tipo de censura nesse nível, como essa que está sendo julgada hoje no Supremo Tribunal Federal?
Não existe. O que existe, Leila, quando a gente olha para o ambiente digital, o próprio Marco Civil da internet demorou aí, em média, 5 anos de debates, debates plurais, né, com base num amplo debate democrático, onde foram ouvidos técnicos na parte de informática, peritos na parte do direito digital, vários representantes da sociedade civil, ou seja, foram aí 5 anos de debates para chegar uma regulação, né, ao próprio Marco Civil, que é uma legislação que é exemplar, elogiada aí pelo mundo todo e que funciona muito bem. Além do Marco Civil da internet, nós temos o próprio Código Civil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que são aí ferramentas jurídicas, né, instrumentos jurídicos, legislações que são aplicáveis caso alguém se sinta de alguma forma ofendido a sua honra, buscar uma reparação. Então, assim, nós não estamos desamparados nesse momento, né? Existe aí uma narrativa muito forte de ser um debate urgente e que o Congresso Nacional foi omisso. Enfim, o Congresso Nacional compete a ele legislar, assim como ele fez em 2014 com o Marco Civil da Internet, legislar e avançar nesse debate, ouvindo todas as partes e chegar a um consenso. O grande ponto aí é a gente encontrar esse equilíbrio. A gente está falando de uma tecnologia muito nova, né? Principalmente com o advento da inteligência artificial. Então, encontrar um equilíbrio que o resultado seja eficiente no sentido de defender os nossos direitos constitucionais garantidos, como liberdade da expressão, como privacidade, né, proteção dos nossos dados pessoais, e ao mesmo tempo que não ingesse a inovação tecnológica, não ingesse aí o avanço da tecnologia, até porque nós não temos hoje em dia, condições de prever o que vem pela frente. Então, essa legislação ela tem que ser feita com parcimônia e com equilíbrio. De ter de uma lei que já existe no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso já disse que isso está acontecendo no Supremo porque, enfim, o Supremo foi provocado, tem 2 ações específicas sobre isso e que o Supremo está apenas respondendo a essas demandas. Mas por que chegamos nesse ponto? De fato, essa legislação ela não é suficiente? Olha, eu acho que chegamos a esse ponto porque o projeto que a gente tinha anterior, o projeto aí das fake news, ele não estava à altura, né, da importância que o tema compete, aí, que o tema exige. Então, existem outros projetos mais equilibrados e vocês imaginem que o Marco Civil levou aí 5 anos de debates. Então, não deve ser essa questão de responsabilidade das plataformas ou de uma censura prévia justificando aí uma possível responsabilidade das plataformas, isso não deve ser feito de maneira nenhuma pelo judiciário, né? A casa competente e seguindo e respeitando um processo democrático é o Congresso Nacional, né? Nós elegemos os deputados que são os nossos porta-vozes, são eles que estão lá representando o povo. Então, compete, sem dúvida, ao Congresso Nacional legislar sobre esse assunto. Eles têm aí alguns projetos que precisam caminhar, precisam trazer esses projetos ao debate público e, na medida do possível, ouvir todas as partes envolvidas para que o resultado final seja adequado, de novo, garantindo aí os nossos preceitos fundamentais da Constituição, como liberdade de expressão, privacidade, proteção dos dados.
Explica para quem está assistindo a gente, hoje, atualmente, com a lei que existe, se eu me sinto ofendida, gravemente ofendida por uma postagem que está numa plataforma, qual é o processo? Claro, vou ter que contratar um advogado, a gente vai entrar com uma ação na justiça, mas qual é a primeira instância? É a justiça comum? Quem é que julga isso e se esse processo é muito demorado? Não, veja, é a justiça comum, né? Se alguém se sentiu ofendido por alguma postagem ou não concorda com alguma movimentação nas redes sociais e acha que aquilo caracteriza discurso de ódio, caracteriza fake news ou caracteriza algum tipo de racismo, algo nesse sentido, você tem como alternativas buscar a própria plataforma. Por lei, essas plataformas têm que ter ali um canal de atendimento, um canal de denúncia, e, na sequência, a pessoa pode procurar, sim, um advogado, ou pode procurar a defensoria pública, e com os prints, né, da referida postagem, entrar com uma ação e com um pedido de tutela, de urgência. Em 24, 48 horas, já se consegue uma liminar para remover aquele tipo de conteúdo. Então, assim, isso é muito comum, é o nosso dia a dia, de quem milita nessa área de direito digital. Então, é uma coisa que realmente funciona. Com pedido de liminar, em 48 horas a gente consegue, notificando a plataforma da decisão do juiz, retirar aí qualquer tipo de postagem que possa ser, de alguma forma, caracterizada como discurso de ódio, enfim, algo nesse sentido. Doutor Alexander, para a gente terminar com o encerramento desse julgamento no Supremo Tribunal Federal, existe mais para onde correr quanto a isso? Existe recurso? As plataformas podem, por exemplo, entrar com recurso no próprio Supremo contra essa decisão? Olha, elas podem recorrer, mas pelo que a gente vê, né, o entendimento do STF vai ser no sentido de julgar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil, e provavelmente isso vai ter um efeito em todas as outras ações, né? Recorrer pode, mas provavelmente vai ser ineficaz. Muito obrigada, doutor Alexander, pelas explicações aqui para quem está nos assistindo no Boletim Metrópolis e até uma próxima. Até uma próxima, Neila. Eu que agradeço. Um abraço.